Neste vídeo, vamos ver dois exemplos comparando a fn com o AfD. Adianto que, na maioria dos casos, é muito mais fácil você construir um AFN comparado a um AfD. Vamos entender o porquê. Vamos começar primeiro analisando o AfD para a linguagem de todas as palavras pertencentes, formadas sobre o alfabeto 01, que terminam com a string 1010. Isso quer dizer que o seu prefixo pode ser qualquer coisa. Então, por isso nós temos aqui sigma estrela concatenado com 1010. Então, vamos pensar. No estado inicial, nós podemos ler quantos zeros nós quisermos, pois o zero ele não é indicativo de que nós estamos prestes a terminar aquela palavra. Mas suponha que no estado inicial, estamos aqui lendo quantos zeros nós quisermos, nós lemos um primeiro 1. Então, opa, isso liga o nosso sinal de alerta, pois o 1 é justamente o primeiro símbolo necessário para o caminho da aceitação. Então, aqui nós representamos x, que é alguma coisa que nós lemos até o momento, e o símbolo 1. Então, o que acontece se depois nós lermos um zero? Então, demos mais um passo em direção à aceitação. Justamente temos alguma coisa x, que é justamente esse 01 estrela, e o símbolo, a substring 10, o sufixo 10. E então, o que acontece se nós lermos um novo 1? Então, temos x 101, e se lermos um 0, x 1010. Então, esse seria o caminho, a ideia básica para reconhecer por meio de uma AfD. Porém, justamente, nós precisamos tratar das exceções. Por exemplo, nesse estado que o último símbolo lido foi 1. O que acontece se eu ler um novo 1? Então, eu vou permanecer nesse estado, pois a minha string, por exemplo, seria x1, 1. Então, é como se eu estivesse empurrando o penúltimo 1 para dentro do x. Agora, o que acontece se, dando prosseguimento, eu estou nesse estado e eu leio um 0? Então, a minha string, vamos entender? Então, a minha string, se eu estou no estado onde eu li x, um 0, se eu leio um novo 0, a minha string se tornou dessa forma, a minha palavra lida até o momento. Então, eu devo retornar para esse estado aqui, onde justamente o último símbolo que eu li é 0, pois eu quebrei o padrão 1010. Então, eu volto para esse estado. Então, vamos continuar. O que acontece se nesse estado, x1010, eu leio o número 1? Vamos entender? x101. O que acontece se eu leio o número 1? Então, vamos pensar. Eu ainda mantenho o padrão 1010? Claramente não. Mas veja que eu não preciso voltar exatamente do início, pois eu já li um 1, de modo que eu posso continuar a partir dele. Então, eu volto para esse estado. Então, vamos pensar se no estado x1010, que seria um estado de aceitação, eu leio o número 1. Então, x1010, observe que se eu leio o número 1, eu não preciso voltar para o início, pois justamente, repare que a partir daqui eu tenho a possibilidade de finalizar a string aceitando, bastando apenas ler um 0. Então, se eu leio o número 1, eu volto para esse estado, onde os três últimos símbolos lidos são 101. E ainda nesse estado, x1010 lendo 0, vamos pensar? x1010 lendo 0, veja que eu quebrei todo o padrão, de modo que eu não posso mais aproveitar. Então, por isso, eu retorno para esse estado inicial. Então, com isso, nós construímos um AfD para essa linguagem. Mas vamos pensar no que seria, então, um AFN. Um AFN ele é muito simples, o seu projeto. Nesse estado, eu leio 0 ou 1. Então, eu vou permanecer nesse estado. Mas olha que interessante. Quando eu leio 1, eu vou chutar que esse 1 que eu li é justamente o 1, o primeiro símbolo necessário
que vai me levar à aceitação. Então aqui eu estou chutando que eu li 1, aí depois eu vou obrigatoriamente ler 0, desculpa. Então depois eu vou ler obrigatoriamente 0, depois obrigatoriamente 1, depois obrigatoriamente 0 novamente. Vamos entender a execução por meio de um exemplo. Então aqui nós temos x, 0, 1. Vou chamar de A. A, então aqui é 1. Aqui eu vou ter o estado B, que aqui eu vou ler 0. Aqui eu tenho o estado C, que eu vou ler 1. Aqui eu vou ter o estado D, que eu vou ler 0. E aqui eu vou ter o estado F, que é final. Então suponha, por exemplo, que eu li a string 1, 1. Então, se eu processar a string 1, observe que no primeiro 1 que eu ler, eu vou ter duas possibilidades. Então, aqui eu vou ter 1 lendo 1. Então, eu vou ter uma bifurcação que vai me levar para aí, continuando em restando 1. E aqui também eu vou ter uma outra bifurcação que leva para B. Desculpa, aqui é A. Que vai levar para B. Então, B lendo 1. Mas observe que nessa transição aqui de baixo, eu estou num chute indo para a aceitação. Então, se aqui é o caminho, óbvio que um chute da aceitação, o próximo símbolo a ser lido é um 0. Mas aqui justamente eu tenho um B. Então, isso vai me levar para qual estado? Um estado vazio, restando 1 para ler. E nesse cenário anterior, vamos ver o que acontece. A lendo 1, ele mais uma vez vai me levar para duas possibilidades. Uma possibilidade é A, ele permanece em A com lambda. E uma outra possibilidade é ele vai para B com lambda. Então, essa aqui é a ideia por trás do AFN. Vamos simular o exemplo de uma palavra de aceitação. Então, aqui nós temos A, 1, 0, 1, 0. Então, ele vai ter duas possibilidades. A primeira bifurcação ele permanece em A, restando 0, 1, 0. E aqui ele vai ter a outra bifurcação, que ele vai para B, 0, 1, 0. Vamos processar essa de cima. Então, A lendo 0, ele vai continuar em A e vai ter um 0 para processar. Então, a partir daqui, ele vai ter duas possibilidades. Ele vai continuar em A com 0 para processar e aqui ele vai para B com 0 para processar. Vamos pegar a bifurcação de cima. Então, aqui nós temos apenas uma única possibilidade, que é A com lambda. Aqui nós temos a bifurcação de baixo. Temos uma possibilidade, que é o estado C com lambda. Aqui não é final, então não é aceitação. Aqui também não é final, dado que a palavra acabou, não é aceitação. Então, aqui vamos dar continuidade. B lendo 0, nós nos dirigimos para C, restando um 0. C lendo 1, nós nos dirigimos para D, com 0. E aqui, D lendo 0, nós nos dirigimos para F, com lambda. Então, aqui é justamente um estado de aceitação. Então, essa palavra é aceita. No estado anterior, nós sabemos que aqui não é aceitação, aqui não é aceitação e aqui não é critério de aceitação. Então, veja como é muito mais simples projetar um AFN nesse cenário. Vamos ver um outro exemplo. Nesse novo exemplo, nós temos a palavra pertencente a 01 estrela, tal que o tamanho dessa palavra seja obrigatoriamente maior ou igual a 3, e o terceiro símbolo da direita para a esquerda é 1. Vamos inverter. Vamos primeiro analisar o AFN. Esse AFN ele é bem interessante também. Nesse estado inicial, nós estamos lendo qualquer coisa. E a partir daí, pense na ideia do não determinismo como um chute. Um chute que você vai dar em direção ao gol, em direção à aceitação. Então aqui, justamente, o que é que eu preciso?
eu preciso que o terceiro símbolo da direita para a esquerda, ou seja, o antepenúltimo símbolo, seja 1. Então, aqui, esse é o antepenúltimo, então, obrigatoriamente é 1. Aqui é o penúltimo, pode ser tanto 0 quanto 1. E aqui é o último, sendo 0 ou 1. Então, aqui nós temos o autômato AFN para resolver esse problema. Então, veja como é básico, simples, projetar um AFN para essa linguagem. Recapitulando, aqui eu estou aceitando qualquer coisa, e então, quando eu ler o 1, eu permaneço aceitando qualquer coisa, ou seja, é um chute de que aquele 1 não é em direção ao gol, em direção à aceitação, mas essa bifurcação, esse caminho me leva a um chute em que é para a aceitação. Então vamos ver agora o AFD para essa linguagem. Ele é bem mais complicado. Então aqui nós estamos no estado onde nós só estamos lendo zeros. Então o que acontece se eu leio um zero? O número 1, na verdade. Então eu vou ter essa configuração, onde o último símbolo é 1. O que acontece se eu leio um novo 1? Eu empurro o último 1 para a penúltima posição e o 1 que eu acabei de ler passa a figurar na última posição. Então, até esse momento, eu tenho nas três últimas posições 0, 1, 1. E o que acontece se eu leio um novo 1? Então, eu vou ter 1, 1, 1. E se eu ler 1s novamente, eu vou empurrando esses 1s, mas mantenho esse padrão nos três últimos símbolos. Então, vamos dar continuidade. O que acontece agora se eu leio um 0? Então, eu vou empurrar. Então, vai ficar 1, 1, 0. É um cenário de aceitação? Sim, pois o antepenúltimo é 1. O que acontece se eu leio o número 1? Então, eu empurro. Então, vai ficar 1, 0, 1, que também é um cenário de aceitação. Agora, o que acontece se eu leio o número 1? Então, eu vou empurrar. Vai ficar 0, 1, 1, que já está aqui em cima. De 0, 1, 1, o que acontece se eu leio um 0? Novamente, eu empurro. Então, vai ficar 1, 1, 0, pois só me interessam os três últimos símbolos. E o que acontece se nesse estado eu leio 0? Eu vou empurrar. Então, vai ficar 1, 0, 0. E o que acontece desse estado eu leio 0, eu volto para 0, 0. E se desse estado eu leio 1, eu volto para 0, 0, 1. Se desse estado 0, 0, 1 eu leio 0, novamente eu empurro, ficando então 0, 1, 0. Desse estado, se eu leio 0, eu vou empurrar, então vai ficar 1, 0, 0. E desse estado, se eu leio 1, eu vou para o estado 1, 0, 1, pois eu empurrei. E se desse estado eu leio 0, eu volto para... Eu empurrei, então fiquei com 0, 1, 0. Então veja como é mais delicado, mais trabalhoso projetar um AFD para essa linguagem. No próximo vídeo, nós vamos mostrar a equivalência entre AFDs e AFN. Muito obrigado!